Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Display Flex. Ele é o display mais importante de todos e é um requisito assim muito importante para você poder desenvolver telas, né, com outros desenvolvedores. A maioria dos desenvolvedores utiliza o Display Flex. Com ele você nunca mais vai ter aquele problema, né, tão famoso de centralizar a div. E um detalhe muito importante, o Display Flex ele é utilizado para alinhar uma única linha. Então, por exemplo, se tem uma linha horizontal ou uma linha vertical, é ideal que você utilize o Flex para resolver o alinhamento desses elementos. O Grid ele é utilizado mais para multilinhas, então ele é mais apropriado para multilinhas, mas até nesses casos o pessoal geralmente utiliza Flex também. Mas caso você queira aprender também, vai ser postado um vídeo logo em seguida desse aqui, então é só entrar no canal, olhar sobre que o vídeo está muito bom, muito bem explicado. Muito importante que você preste atenção em cada detalhe desse vídeo, porque cada atributozinho do Flexbox ele altera o resultado final que vai ter dos seus elementos alinhados, entendeu? E um bônus para quem ficar até no final, né? Eu vou mostrar como é que você faz para usar o Flex ali diretamente no navegador. Até você pegar a manha de como utilizar, então vai ficar bem mais fácil para você desenvolver. Então bora aqui pro código, né? Eu vou fazer uma estrutura HTML para a gente poder fazer o display flex aqui e vocês entenderem todos os detalhes que a gente precisa saber. Vou começar aqui criando uma div que tem um ID content. E nela eu vou criar várias divs com a classe box. Dentro de cada uma eu vou pôr número para a gente poder distinguir, né? Cada box uma da outra. Então, criei 4 divs aqui. E agora a gente vai para o CSS. Bom, aqui no CSS a gente vai começar definindo um tamanho para todas as nossas caixas. Beleza? Eu também vou colocar uma fonte maior aqui para os nossos textos que estão dentro dessa caixa. Vou colocar um bold também. Perfeito, agora para cada box eu vou definir uma cor diferente para a gente poder distinguir melhor ainda. Para fazer isso aqui eu vou usar o NTH Child, e se você não sabe utilizar ele, eu recomendo que você veja um vídeo no canal que eu vou deixar aí na descrição como vídeo recomendado. Então eu coloquei aqui 4 NTH Childs, um para cada caixa, e isso vai evitar que eu tenha que colocar um ID para cada div que eu tenho aqui no HTML. Vou definir uma cor aqui para cada um. Beleza, eu já coloquei aqui uma cor para cada caixa. Eu vou só centralizar esse texto aqui para ficar melhor, mais organizado. Ok, e agora para o nosso content, que é o div py de todas as boxes que eu criei aqui, eu vou definir o display flex. Quando você colocar o display flex, por padrão ele já vai criar uma linha horizontal, né, com todos os seus elementos. E vamos começar aqui com o flex direction, que é uma propriedade que a gente define qual que é a orientação que nossos objetos devem seguir. Então, por padrão, ele coloca o flex direction row. Então, se a gente colocar aqui não vai mudar nada. A gente tem o row reverse, que inverte a ordem dos elementos e direciona eles para o final da linha, fazendo o flow que a gente tem da nossa linha invertido, né? A gente tem a direção de coluna, e como eu disse lá no começo, uma linha não significa que vai ser horizontal. A gente consegue utilizar o flex também para organizar as coisas verticalmente também. E a gente tem o column reverse, e inverte o flow igual acontece na outra. Beleza? Vamos voltar para o padrão. E agora a gente vai ver sobre o Justify Content. Aqui, o padrão dele é esse Flex Start, que o alinhamento fica definido pelo começo aqui, né? Com respeitando a margem, tudo certinho. A gente tem o Flex End, que seria a mesma coisa que o Start, só que até o final da tela. A gente tem o Center, que seria para centralizar os itens aqui no meio da tela, sem espaçamento nenhum. Para a gente ter o espaçamento, a gente utiliza o Space Between. Ele coloca aqui no começo e no final, né? Igual a gente tem lá no FlexEnd. Então aqui não tem nenhum espaçamento nem no começo nem no final, né? Esse espaçamento que a gente tem aqui é do body. Então se a gente vem aqui no body e tirar o margem, eles vão encostar. Então esse espaçamento que ele coloca aqui são entre os elementos. E a gente tem o space around, que coloca um espaçamento no começo e no final dos itens. A gente consegue arrastar aqui e eles vão acompanhar de acordo com o tamanho da tela. E a gente, lá no Between, também tem isso. O Between que eu mostrei antes. Se você mexer aqui, ele vai respeitar. E por último, a gente tem o Evelyn, que seria um espaçamento bem distribuído entre todos os elementos, inclusive no começo aqui e no final. Ele dá um espaçamento distribuído para todos os elementos aqui.
E aí segue a mesma lógica, arrastando aqui, ele vai respeitar esse espaçamento sempre de acordo com o tamanho do dispositivo, né? Agora a gente vai ver aqui, agora a gente vai ver os alinhamentos do eixo Y, né? Que a gente tem do flex, que seria para alinhar aqui verticalmente. Então, para isso aqui, a gente vai colocar só uma borda, para a gente poder visualizar melhor. Vou colocar aqui uns 5 pixels, só para a gente organizar aqui. Eu vou só aumentar aqui também a caixa, porque a altura dela está definida pelo tamanho do conteúdo que está dentro dela, né? Então, aumentei aqui o tamanho. E aí agora a gente vai ver o Align Items. A gente tem aqui o Flex Start, que seria no começo, né? Que é o padrão, aqui no nosso caso, alinhado aqui em cima. O End, ele viria para o final, ele vem aqui para o final da nossa caixa. A gente tem o Center, que seria a mesma lógica lá do Justify Content Center. Ele vai ficar centralizado aqui no meio. Até agora aparece bastante, né, o Justify Content. E aí, por último, a gente tem aqui o Baseline, que seria o que? Ele seria alinhado de acordo com o conteúdo aqui, né, os caracteres que estão aqui dentro. Então, por exemplo, vou aqui aumentar para 50 pt. Tá bem grande, né? Aí, só no caso desse primeiro aqui, eu vou colocar um font size de 10 pt. Ele vai alinhar sempre de acordo com os caracteres. Então, o 1 aqui, mesmo estando muito pequeno, ele está alinhado de acordo com os outros caracteres das outras caixas. Se eu aumentar aqui para 20, ele vai continuar sendo alinhado. Se eu aumentar aqui para 30, ele vai continuar respeitando essa linha que está aqui embaixo de todos os caracteres. Agora a gente vai ver aqui sobre o Warap, né? Seria o Flex Warap. O padrão aqui seria o No Warap, no qual aqui não vai mudar nada, né? Se a gente mudar para Warap ou Warap, né? Não sei como é que fala isso aqui em inglês. Ele vai ter uma diferença, mas a gente precisa colocar mais elementos aqui, né? Então vou jogar mais elementos aqui. E aí para estilizar eles eu vou usar um conceito do NTH Child de colorir a cada 4 elementos, começando pelo primeiro. Esse aqui eu vou colorir a 4 elementos, começando pelo segundo. E aqui a cada 4 elementos, começando pelo terceiro. E por último, cada 4 elementos, começando pelo quarto. E aí o que acontece? Para você ver a diferença que ia fazer lá, se a gente colocasse o No Warap, que é o padrão, ele vai espremer para que todos caibam numa linha. Se você botar o Warap, o que vai acontecer? Ele vai distribuir os elementos de acordo com o tamanho que foi definido para eles, aqui no nosso caso 100 pixels de largura, para caber ali na linha e aí a disposição dos elementos ficar bem distribuída. Ó. E aí ele vai passando só para a próxima linha, se não caber na primeira, entendeu? E aí a gente tem o reverse, se a gente salvar aqui, seria aquele mesmo conceito lá, né? Então eles vêm aqui para baixo, só que invertendo, né? Só parando aqui rapidinho para poder te explicar uma coisa muito importante. No seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas para aprender de verdade mesmo. Ver sobre o conteúdo, aprende, depois você pratica e depois você ensina. É isso que vai fazer você concretizar o conteúdo na sua cabeça. Para você pular dessa etapa 1 e passar para 2, você tem que praticar o que você está vendo aqui. Não tem nada melhor do que o conteúdo que eu coloquei no nosso e-book, tá aí na descrição. Vou deixar passando aí também para você poder ver. Você vai ter questões teóricas e questões práticas, que você vai ver uma tela, vai tentar replicar utilizando o código CSS e HTML. Ah, não estou conseguindo, eu preciso de ver o código, ver o que eu estou errando. Não tem problema, lá você vai ter o gabarito dessa questão, vai ter o repositório tanto das aulas que você está vendo aqui, quanto dos desafios que tem lá no nosso e-book. Então, você errou alguma coisa, pega o código, olha o que você errou, tenta de novo, entendeu? É isso que vai fazer você pular para a segunda etapa, beleza? Eu espero que você entenda que conhecimento é a coisa mais importante que você vai ter na sua vida. Então, cara, invista nisso. Beleza? Você deve ter notado aqui que a gente tem um espaço que é desconfortável, né? Então, para a gente arrumar isso daqui, a gente usa o Align Content. Nesse caso aqui, a gente vai usar o Flex Start, que seria para manter essa ordem aqui, mas colar, tirar esse espaçamento. A gente tem o End, que segue aquela mesma lógica, eles viram para o final. A gente tem o Center, que eles ficariam centralizados. A gente tem o Space 11, que seria aquele mesmo conceito de distribuição lá que eu mostrei. Então, ele teria esse tipo de espaçamento aqui. Around, o mesmo outro conceito lá. E o Between, que também é o mesmo conceito. Então, para esse alinhamento que a gente tem aqui, né, que seria um vertical, a gente utiliza esse Align Content. E para o
horizontal, o Justify Content. Aqui eu vou manter um Flex Start e vou mostrar uma outra coisa que seria para a gente colocar um espaçamento entre os elementos aqui, que seria utilizando o Gap, colocando uma distribuição aqui de 5 pixels de espaçamento. Ele coloca aqui entre todos os elementos, tanto X quanto Y, tanto na linha quanto na coluna. E aí a gente consegue usar esse gap especificamente para a linha, que seria o row, ou para a coluna, que seria o column gap, dando esse resultado aqui. Então, se você vai colocar tanto no row quanto no column, utilize só gap. Ele vai colocar nos dois. Agora eu vou voltar aqui um pouco as coisas como estavam no começo, tirar aqui e manter só 4 elementos. E agora a gente vai ver aqui a questão de ordenação individual, né? Então aqui no nosso caso, se a gente quiser fazer com que o 1 ele vá lá para a última posição, a gente altera a ordem dele dentro dessa linha. Então, se a gente colocar aqui 1, ele vai lá para o final. E se a gente quiser ele de novo no começo, a gente coloca -1. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, 3 e colocar -1, ele vai para o começo. Colocar 1, ele vai lá para o final. A gente também tem um Align Self. Volta naqueles outros mesmos conceitos que a gente viu. Flex Start fica no começo. End, esse elemento vai lá para o final. Center, ele vem para o centro. E etc. Se a gente fazer isso aqui individualmente, vou pôr no segundo e no terceiro, vai acontecer só no segundo e no terceiro. Bom, e como foi prometido lá no começo, né, sobre o bônus, como você está no começo agora e não vai saber as coisas decoradas ali, tudo de cabeça, isso é uma coisa que você vai pegando ali com a prática, né, muito tempo utilizando o Display Flex, a gente pode fazer o seguinte, a gente vem aqui em inspecionar, a gente inspeciona o nosso content, seria o cara que está com flex aplicado. A gente clica aqui ó, em flex e aí você vai conseguir visualizar ali qual que está sendo o tipo de alinhamento nos seus elementos. Aí você vem aqui, ó, por exemplo, em flex e clica aqui. Quando você clicar aqui, ó, você vai conseguir mudar o alinhamento dele aqui em tempo real. Então, vamos, por exemplo, centralizar ele aqui. Aí você vem aqui, copia isso e vem aqui para o seu código e cola. Colou aqui, recarregou, pronto, já está aplicado. Então, é assim que você pode fazer para poder facilitar enquanto você ainda está pegando a manha.